assim. Bom, se tem um político a bordo, foi sabotagem. Isso não adianta, cara. Eu fiz o vídeo do Teori Zavascki. Assim, ele é extremamente didático. Tem todos os dados ali para mostrar que foi um acidente. Mas Lito Souza, do Aviões e Músicas, fala sobre as principais dificuldades nas investigações de acidentes aéreos. Ele revela detalhes e como é importante encontrar a caixa preta do avião. Deixe seu like e comentário, se inscreva no canal e compartilhe. Mas pensa o nível de detalhe, né? Se o meu avião é silencioso, eu estou economizando combustível. É mesmo. Sim, é. Sobre as investigações, assim, qual é a parte mais difícil? Quando acontece um acidente, qual é a parte mais difícil das investigações? O que dificulta mais? É o estado em que ficam as caixas pretas, se o avião tem caixa preta. Eu acho que mais difícil para o investigador é quando ele chega na cena. Um acidente de avião não é uma coisa muito agradável quando acontece, porque ele tem um cheiro específico, principalmente quando tem vítimas envolvidas, quando tem fogo. Eu acho que a parte mais difícil para o investigador é chegar no momento em que ainda não se recuperaram não fizeram o resgate de todas as vítimas. Uhum. Depois disso, é a busca pelas caixas pretas. As caixas pretas são fundamentais para você ter nível de detalhamento do que aconteceu. Então, é cruzado, cada caixa preta, ela é sincronizada com um relógio. Ela tem um relógio, que é um relógio atômico, inclusive, atômico não, ele sincroniza com o satélite, então é um horário muito específico. Então, quando o piloto fala alguma coisa, sabe-se exatamente que tempo ele falou aquilo. E todos os parâmetros do avião também são cronometrados, então você faz uma referência cruzada entre o que está acontecendo no avião e o que o piloto está falando. Isso reconstrói muito bem os últimos momentos. O que é difícil é quando você não tem a leitura das caixas pretas, por algum motivo. Inclusive, a gente teve um acidente recente lá na Coreia do Sul. Todo mundo viu, né? O avião pousa sem trem de pouso, ele se arrasta na pista e bate no muro de concreto, explode e praticamente todo mundo morreu, menos dois comissários que estavam sentados na galeria traseira. Os 4 últimos minutos desse voo não foram gravados. E muita gente, a gente está numa época de internet em que as pessoas falam assim, não foi gravado, então estranho, né? Suspeito. Os últimos 4 minutos são os mais importantes, não foram gravados. E aí eu fiz um vídeo só para explicar o porquê que não gravou. Porque aquele avião, na época que ele foi construído, não existia um sistema de backup para o caso de perda total de energia elétrica, os gravadores de voo continuarem funcionando. E nesse acidente, o cara teve os 2 motores comprometidos por pássaros. Então ele perdeu os 2 geradores. Como o gerador da cauda não estava ligado, porque ele estava em voo, ele perdeu tudo. Parou de gravar. A caixa não registrou. Nos aviões de hoje em dia isso não aconteceria, porque eles têm backup para ficar até 10 minutos gravando, mesmo com perda total de energia. Mas perdeu-se essa informação. Então, o que os investigadores pegam? Assim, eles vão pegar cada detalhe, por exemplo, o motor, para eles saber se o motor estava funcionando ou não na hora que ocorreu o impacto ou o pouso. Então, eles veem como que o metal ficou retorcido. Se ele estava com potência, o metal vai retorcer de uma maneira. Se ele estava parado, o metal vai retorcer de outra. Encontraram as penas de pássaro e sangue de pássaro dentro dos motores. Então eles sabem exatamente, realmente foi pássaro que fez os motores pararem. Mas por quê? Porque não é para fazer isso. Então que tipo de pássaro que era? Então eles... E que tipo que era? Então esse era um pato que tem lá, relativamente grande, porque esses motores suportam até um tamanho, um urubu médio, dá para suportar sem causar um grande dano no motor. Mas ali eu não sei quantos patos pegaram. Então, para chegar a comprometer os 2 motores praticamente ao mesmo tempo. Às vezes acontece colisão, ingestão de pássaro pelos motores, e às vezes não acontece nada. Mas quando a gente encontra vestígio desses pássaros, a gente pega a pena, coloca dentro, pega com luva, né? Porque você não sabe infecção, essas coisas. Pega com luva, coloca dentro do envelope, sela, manda para o Smithsonian. Na empresa que eu trabalhei na empresa americana, a United Airlines. Então a gente mandava para o Smithsonian. Aí eles voltam com a idade do pássaro, que pássaro que era e quanto pesava. Só com detalhes de pena. É muito interessante. Nossa, que interessante. E aí os investigadores se pegam nesses tipos de detalhes
para reconstruir. Então essa é a dificuldade, é quando não tem dados gravados. Por exemplo, o avião que estava o Eduardo Campos, que caiu em Santos. Esse era um avião executivo. O gravador de vozes dele e o de dados estava inoperante há muito tempo e ninguém ligava. E aí teve um acidente. E aí já, um político a bordo, o negócio não tá gravando, isso é muito suspeito. Que ele tava em ascensão na campanha, Isso, né? na Que daí todo campanha. mundo ficou de olho nisso. Exatamente. Então, e aí o CENIPA, que é o nosso órgão investigador, fica naquela saia justa, assim, ninguém vai acreditar na gente se a gente fala que não tá gravado, porque o que tava gravado aqui é conversa de quase 1 ano atrás. Ou seja, fazia um tempão que o negócio estava inoperante. Uhum. Mas eles, através de chips que tem no motor, em componentes eletrônicos do motor, eles conseguem reconstruir algumas coisas. E aí eles provam que é acidente, não é sabotagem e tudo mais. É tudo com evidência científica. Uhum. Então esse eu acho que é a maior dificuldade do investigador, é quando pega alguma coisa muito destruída Sim. e tem que reconstruir só com evidências Pela metade. forênsicas. Sim, Esse lance da galera, você falou da internet, que hoje em dia com a internet, quais são os mitos que as pessoas mais acreditam, assim? Bom, se tem um político a bordo, foi sabotagem. Isso não adianta, cara. Eu fiz o vídeo do Teori Zavascki. Assim, ele é extremamente didático. Tem todos os dados ali para mostrar que foi um acidente. Mas por mais que você mostre, o cara era da Lava Jato e não sei o quê. Então me prova assim, como que foi feito a sabotagem para a gente poder argumentar, porque eu te mostrei todos os processos científicos que o CENIPA faz, tá tudo explicado aqui. Agora me mostra como que esse avião pode ter sido sabotado, sendo que tem câmeras que filmaram como estava o tempo em Paraty no momento do acidente. Uhum. Câmeras que são acessadas pelo mundo inteiro. Com aquele tipo de teto que estava lá, não é permitido pousar em Paraty. Então, aí você vê, né, essa questão de tomadas de decisões. O cara decidiu que ele tinha que ir por lá. E existe todo um estudo de fatores humanos do porquê isso. Porque muitas vezes, quem está sentado atrás é uma pessoa muito importante, que tem alguma coisa muito importante para fazer naquele lugar. E aí, às vezes, nem fala vai, mas o piloto se sente, putz, eu preciso colocar esse cara aqui em Paraty, porque ele tem uma coisa muito importante para fazer aqui. E aí, aí vai um risco a mais na operação de tentar fazer uma coisa que está fora dos limites que a aviação impõe. Uhum. Fora essa parte também que você estava comentando sobre o voo comercial e o voo particular, né? Da taxa, porcentagem de acidentes. Sim, existe uma ferramenta muito boa que foi desenvolvida pelo pessoal do CENIPA. O CENIPA, ele é um dos órgãos de investigação mundial mais respeitados. E é nosso, é brasileiro aqui. São militares, todos militares. Eles usam também, né, quando eles querem um conhecimento fora da alçada deles, eles usam recursos civis também, mas eles são extremamente competentes e eles criaram um site que se chama Painel Cipaer, em que todas as ocorrências aeronáuticas são cadastradas ali, e cada tipo de acidente tem um código específico, se foi perda de controle em voo, se foi voo controlado em direção ao terreno, se foi perda de motor, cada um tem um código, tipo um código, e você consegue filtrar informações. Você tem os últimos 10 anos da aviação brasileira em um painel, o que você quiser pesquisar. Então, se você colocar assim, quero só pesquisar aviação comercial regular, quem entra nisso? Gol, Azul, Latam, Voipaz, e se tivesse mais alguma aqui no Brasil, entraria todas as comerciais. E aí você vai ter, nos últimos 10 anos, quantos incidentes ocorreram? Quantos acidentes ocorreram? Quantas perdas de vida? Tudo registrado. Tudo registrado. Até o voo da Voipaz, que aconteceu o ano passado, a gente tinha 0 vítimas nos últimos 17 anos. Na aviação brasileira. Isso é um negócio fabuloso, comercial, aviação comercial. Aí se você desmarcar o comercial e colocar, não, quero uma mistura da aviação geral, agrícola, esportiva, experimental, né? E aí você vê o número de acidentes e tudo mais. Então, estatisticamente, ocorre mais acidentes na aviação geral do que na aviação comercial regular.